Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título O Corpo Unificado de Cristo. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para divulgar a classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal Adventistas Lago Sul, para agora, vai lá, se inscreve, porque isso é muito importante para a gente. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma mensagem avisando que tem vídeo novo lá para você ir lá assistir. Clica no joinha que está aqui embaixo para você deixar o seu like. Deixa o seu comentário aqui, porque ele é muito importante para a gente, e compartilha com todas as pessoas que você conhecer. Dessa forma, além de ajudar o projeto da classe dos professores, você também ajuda a espalhar a palavra do Evangelho e ajuda a apressar a volta de Cristo. Aqui nos comentários a gente sempre pede para vocês deixarem pedidos de oração, comentários, percepções suas da lição, da onde você está acompanhando a gente. E a gente gosta muito, a gente lê, a gente ora por todos os pedidos de oração. E a gente está pedindo para você ajudar a gente nesse projeto. Quanto mais gente orar, maior é o poder. Então, nós pedimos que você nos ajude, leia os comentários dos seus irmãos, ore também pelos pedidos de oração. Se tiver um ministério na sua igreja de oração e você quiser se sentir tocado, leva esses pedidos para a sua congregação orar por eles também. Assim, a gente vai transformando a classe dos professores também no ministério de oração uns pelos outros. E aí eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que deixaram comentários aqui embaixo nos nossos últimos vídeos. A primeira é a Drica, a Adriana Santos. Ela disse que acompanha a gente da Igreja Adventista de Gravataí, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A Graça, que acompanha a gente da Angola, ela pede oração por ela e pelo marido. Ela disse que o marido dela, ele está um pouco fraco na fé e isso acaba desanimando ela também. A gente vai estar orando por você, Graça, e pelo seu marido. Não desanime. Você tem irmãos que estão aqui com você orando por você. O Francisco Paulo, que acompanha a gente lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o Lucas Tomé, que acompanha a gente da Angola. Muito obrigada pelas mensagens de vocês, elas são valiosíssimas. Então, antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Lá no canto nós temos o nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar de Efésios. Verdade. O Dalmo, ele é diretor do nosso Clube de Desbravadores Arcanjos da Luz aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Do lado dele nós temos a querida Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada, sempre satisfação estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e aprendendo com vocês. Amém, é verdade. O prazer é nosso, né? A Cris é a nossa diretora, professora aqui dos nossos adolescentes, nossa juventude aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E do lado dela nós temos o nosso querido pastor Gabriel. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, muito bom estar com vocês mais uma vez e tem sido uma benção estudar essa carta tão importante. É verdade, né? O pastor Gabriel, ele é líder de publicações da Associação Planalto Central. Ele tem inclusive um canal no YouTube que também tem muito material bom para enriquecer a sua vida espiritual. Como é que é o nome do canal, pastor? Pesquisa lá, Pastor Gabriel Santos, e você vai encontrar alguns conteúdos que vão te ajudar no teu crescimento espiritual. E isso é muito bom. Nós temos pessoas que estão se esforçando para trazer esse material para você. E agora, cabe a você consumir esse material. Então, o nome do canal do pastor está aparecendo na sua tela agora. Depois você dá uma conferidinha lá. E não esquece de olhar também o nosso canal Adventistas Lago Sul, que não tem só a classe dos professores. Ele está repleto de material para você. Eu sou a Jéssica, também sou membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. Então, para a gente começar o estudo, pastor, você ora para a gente, por favor? Com certeza. Oremos então. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por teu cuidado, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Esse guia de estudo tem sido uma bênção para aprendermos mais sobre a Bíblia. E as lições, Senhor, que temos aprendido aqui, têm falado profundamente ao nosso coração. E essa semana que falamos sobre tantos temas, inclusive sobre a unidade em Cristo, Senhor, ajuda-nos a ser unidos sempre em Ti, com o desejo de muito em breve se encontrar contigo. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O título da lição é O Corpo Unificado de Cristo. E existe um motivo para esse ser o nome, o título da nossa lição, que é justamente porque Paulo fez uma comparação entre o corpo humano e a Igreja de Cristo. Da mesma forma que o corpo humano é formado por vários
órgãos, ossos, músculos, articulações, e cada um precisa desempenhar a sua parte, a sua função no funcionamento do corpo, a igreja deve ser assim também. E isso está refletido, inclusive, no nosso verso para memorizar dessa semana, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versos 11 e 12. E assim, pastor, é sempre muito fácil, né, a gente falar de união, né? Sim. Falar, ai, nossa, união, nós temos que ser unidos, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas, na vida real, quando a gente vai para a prática, a coisa é um pouquinho mais difícil, né? Isso mesmo. A partir do capítulo 4, entre o 4 a 6, Paulo faz 2 apelos importantes para a sua igreja. O primeiro era para participar dessa unidade do corpo de Cristo. E ele fala assim, ó, para isso, primeiramente, vocês têm que buscar a unidade no Espírito. E segundo, vocês precisam buscar a Cristo vitorioso, aquele que morreu, ressuscitou, e através dele a sua graça. E só assim poderemos ter unidade e podemos desenvolver fruto do Espírito, que um deles é a mansidão. E com isto podemos suportar uns aos outros, podemos ter um relacionamento interpessoal muito melhor e de fato termos unidade. Gente, não confunda reunião com unidade, tá? A gente pode estar se reunindo, né, em um local, em um ambiente, e não estar unido, não estar com o mesmo propósito. E Paulo queria que a igreja não estivesse apenas reunida em um ambiente, reunida em uma casa, reunida em um templo. Ele queria que a igreja estivesse unida, unidade de propósito. E para isso, esses 2 aspectos eram fundamentais, estão traçados do capítulo 4 ao capítulo 6. Primeiro, é o que já citei, unidade no Espírito, pedir o Espírito Santo, essa humildade, esse desejo. E o segundo é o olhar a esse Jesus Cristo vitorioso, para que a graça de Deus pudesse preencher o nosso coração e assim desenvolvermos os dons do Espírito que são necessários para o nosso crescimento. Pois é, então você vê que Paulo não só falou que deveria ter a união, né? Ele explicou o que tinha que fazer para atingir essa união. Mas eu te pergunto, Dalmo, você acha que assim, hoje em dia, esses conselhos de Paulo, você acha que a gente consegue botar em prática? Porque infelizmente o que a gente vê é que nas igrejas onde deveria reinar, né, acima de tudo, a união, infelizmente a gente vê muitas vezes, muitos casos que na verdade o que reina é a confusão, é briga, é inveja, é ciúme, é picuinha. Você acha que o conselho de Paulo funciona para a igreja hoje? Se ela seguir, eu tenho certeza que vai funcionar. Mas é difícil realmente. A gente percebe que às vezes a gente pensa que só a gente está trabalhando. E quando a gente olha, por exemplo, esse ambiente aqui, por exemplo, a gente sabe que tem todo uma gama de coisa aqui para que isso seja realizado. Então, tem um que é especialista no corte, tem um que está na câmara, tem um que conta piada, deixa o ambiente alegre, tem um que às vezes passa, arranca um fio aqui, a gente tem que sair correndo atrás de um fio, né, dá uma atrapalhadinha, mas isso faz parte do ambiente. O problema é quando a gente pensa que só a gente está fazendo alguma coisa. E eu penso que eu sou melhor do que o outro e tal. E unidos no único Senhor, que aí Paulo vem trazer isso, né? O único Senhor, ele traz como se fosse uma receita de bolo. Se a gente pegar isso que ele está falando aqui e praticar na minha vida, eu tenho certeza que a gente vai ter uma igreja melhor para esses dias que estamos vivendo, né? Ele vem trazer aqui elementos e Paulo traz muita metáfora, Efésios é cheio disso, né? No que se refere ao corpo, que a igreja tem que ter um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a gente teve um jargão aqui nas eleições que era Deus acima de todos. E Paulo termina com isso aqui. E só um Deus acima de tudo isso. Quando a gente pratica essa receitinha que Paulo dá, aí eu vou começar a ajudar a Cris nos adolescentes, a Cris vai me ajudar nos desbravadores, o pastor vai me ajudar na questão da distribuição de livro e o desbravador vai ajudar. Então, quando a gente faz parte de um time, é melhor quando a gente faz as coisas junto. E o trabalho é árduo, isso é uma realidade. E se você está assim,
folgado, alguém pode estar apertado, né? Se você está se sentindo que está tranquilo, procura alguma coisa para fazer. Com certeza tem um ministério que precisa de você. E aí, por isso que um para apóstolo, outro para, né? O verso áureo traz isso aí. E Deus dá diversidade e traz a união na diversidade. É verdade, né? E é importante, a gente vê, a própria Bíblia diz, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Infelizmente, a gente vê muita gente acomodada, né? A pessoa, ela tá feliz da vida de chegar num sábado de manhã, ou num domingo, ou, né? Chegar, sentar, assistir o culto, normalmente criticar e ir embora. E aí tem alguns poucos que estão lá se matando. Mas é aquela coisa, né? Deus está vendo tudo. E a verdade é que em igrejas que a gente vê que tem uma parcela um pouco maior de pessoas que trabalham, é incrível como a igreja cresce. Deus abençoa, Deus multiplica. Então nós precisamos que cada um ajude, né? Deus deu dons a todos, né? Cada um tem uma aptidão. Então se você ainda não é ativo na sua igreja local, saia da sua zona de conforto, vá atrás, procure um líder, procure o pastor da sua igreja e pergunte, pastor, no que eu posso ajudar? Alguns gostam de falar lá na frente, os outros não gostam de jeito nenhum. Tem gente que é muito boa para dar estudo bíblico, tem gente que é boa para fazer uma visita, tem gente que é boa para fazer uma ligação. Então, o seu trabalho também é necessário, a sua igreja precisa de você. Nunca vai faltar espaço, sempre vai ter espaço para todo mundo. E se cada um estiver unido, né, em propósito, a gente vai conseguir chegar lá e a gente vai ser abençoado. Cris, a lição traz uma observação aqui sobre uma passagem que quando a gente lê ela, né, num primeiro momento, ela parece meio estranha. Ela está em Efésios 4, versos 7 a 10. Se você ainda não está com a sua Bíblia aberta, pausa o vídeo rapidinho, vai buscar a sua Bíblia, abre e aí você continua o vídeo para nós lermos juntos. Muito bem, Efésios capítulo 4, versos 7 a 10 diz assim: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cris, o que quer dizer essa passagem? Então, no meu entendimento, eu percebo ali o derramamento do Espírito Santo, que são os dons que Deus deu e que já foi muito bem explorado por vocês. Que Deus, quando a abordagem aí de Paulo é dos dons espirituais e ela é estruturada por lembretes. Lembretes esses também que já foram falados. Que cada membro da igreja, ele tem um dom. Se você ainda não achou o seu, o que você está fazendo? Porque todo mundo, Deus, ele deu o dom para cada um, ele derramou o dom do Espírito Santo para cada um, né? E a gente também precisa aqui entender a unidade da igreja, a unidade, né? Porque a igreja é sempre comparada a um corpo. Então, assim, se eu não estou usando o meu dom, a igreja está doente. Tem uma parte que não está funcionando, é o que vocês falaram. E realmente é muito bom a gente sentar, o culto está todo pronto, mas por trás daquilo ali, por trás de uma decoração, por trás da pregação, quantas pessoas não estão envolvidas? Então, se eu não estou fazendo a minha parte, se eu ainda não descobri o meu dom, ou se eu estou na minha zona de conforto, não, eu não quero descobrir, o corpo está doente. Tem uma parte aí, o corpo está sendo sobrecarregado e esse corpo, uma hora, ele vai falhar. Porque se o seu corpo não... Às vezes tem alguns órgãos no nosso corpo que a gente pensa assim, não é insignificante, mas deixa começar a doer. Aí você começa a perceber que aquilo ali era importante. Então, gente, é muito sério. Deus te deu um dom, é para você usar na causa dele, na igreja, para que essa igreja seja saudável. É verdade. E quando a gente fala de dons, um dos enganos de Satanás é distorcer as coisas, né? E aí eu vejo assim, já aconteceu, né, de eu ouvir pessoas na igreja falando, né? Ah, não, mas eu não tenho dom. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar outras línguas, eu não sei coisa... E aí a gente acha que dons se restringem única e exclusivamente a isso. A gente tem outros segmentos, né, de igrejas que, você fala em dom, a primeira coisa que a pessoa pensa é, dom de línguas. É aquela pessoa, né, que se estribucha no chão e fala um monte de língua e coisas e tal.
E aí a gente vê toda uma distorção, uma confusão, né, pastor? Pastor, o que são os dons? Tá. Tem uma coisa importante que precisa conceituar aqui, tá? E para vocês que nos ouvem, que é importante fazer essa reflexão. Vamos lá. Para que servem os dons? Qual o propósito dos dons? Tá, eu quero o dom de pregar, mas para quê? Pregar para quem? Eu quero ter o dom de cantar. Sim, mas cantar para quem? Cantar por quê? Então, assim, o nosso guia de estudo, a nossa lição, e a Bíblia apresentou dois aspectos importantes que são apresentados aqui em Efésios, e você pode conferir isso também lá em 1 Coríntios. O objetivo do dom é simples: aperfeiçoamento da igreja e edificação do corpo de Cristo. Os dons são dados com esses dois propósitos: aperfeiçoamento da igreja e edificação do corpo de Cristo. Então não pense que se você tem um dom, eu tenho um dom, vou até citar aqui um que é muito citado, comum. Deus me deu o dom de línguas, tá? Está edificando a igreja, está acontecendo o aperfeiçoamento da irmandade, está sendo compreensivo, estão entendendo e o corpo de Cristo tem sido edificado? Não estão entendendo? Então, como assim? Paulo, aqui em Efésios, ele apresenta algum desses dons. Ele fala que alguns foram instituídos para apóstolos, outros para mestres, outros para professores, né? Outros para profetizar. Lá em Coríntios vai falar de outros dons também relacionados a isso. Lá em Atos, quando se trata do Pentecostes, vai falar de alguns dons que foram concedidos. E interessante que o que é citado em Atos é diferente do que está sendo citado, um pouco diferente do que está citado em Efésios, por causa dos contextos. Naquele momento, no Pentecostes, os dons vieram para aperfeiçoamento e edificação da igreja, cumprir um propósito naquele momento. E ao longo da história, Deus continuou concedendo os seus dons para aperfeiçoamento da igreja e da edificação do corpo de Cristo. Então, hoje, você não canta e deseja cantar. Se em teu coração, teu desejo é aperfeiçoamento da igreja e edificação do corpo de Cristo, pode continuar pedindo, Deus vai te conceder o dom. Ele vai cumprir um propósito. Eu quero pregar, não sei pregar. Mas se deseja participar disso, aperfeiçoamento da igreja, edificação do corpo de Cristo, então esse dom pode ser concedido para você. E, pastor, mas eu não quero nada disso, eu sou uma pessoa dos bastidores, tá? O que você faz na igreja hoje? Ele promove aperfeiçoamento dos crentes e edificação do corpo de Cristo? Tipo, a pessoa que está cuidando, por exemplo, do ambiente da igreja, que cuida da limpeza, enfim, o que ela está fazendo? Está contribuindo para o aperfeiçoamento da igreja e edificação do corpo de Cristo? Com certeza, não temos como cultuar se o ambiente não estiver agradável, limpo, enfim. Então, quais são as ações que você pode fazer que vai contribuir para esses dois aspectos? E é isso que vai te nortear. E com certeza, se você refletir naquilo que você está fazendo e pensar nesses dois aspectos, facilmente você vai descobrir quais são os seus dons. Você vai poder ser mais atuante na igreja. E você vai poder agora orar a Deus e pedir algum talento que você não possui, se este for o teu propósito. E aí o Espírito Santo vai te conceder. É verdade. E a gente tem que sempre pensar, né, na nossa intenção. A gente tem que tomar cuidado, porque o coração humano, ele é orgulhoso, né? Então, às vezes, uma pessoa, ela quer muito um dom. Por exemplo, é muito comum, né? A pessoa, eu queria muito cantar, eu queria cantar muito bem, eu queria coisa e tal. Só que a gente sabe que o ser humano também é orgulhoso. Então, qual é o seu propósito? Por que você quer tanto esse dom? A gente tem que ser sincero com nós mesmos, né? A gente, às vezes, para os outros, é muito fácil a gente mentir, né? A gente fala, não, porque eu quero louvar, porque eu quero coisa. Mas eu tenho que parar para pensar para mim mesma. Eu estou querendo esse dom. É realmente para contribuir, para edificar o corpo de Cristo? Ou eu estou querendo para preencher alguma coisa do meu ego, do meu coisa, porque eu queria muito ser bom naquilo e eu não sou? Então fica a reflexão, a gente tem que ter essa maturidade espiritual, que é difícil da gente conseguir, mas ela tem que ser trabalhada no dia a dia. Jéssica, aí às vezes a gente não usa o dom que a gente realmente tem. Exatamente, negligencia o dom. A gente fica buscando aquele que nós achamos que a gente vai queria, ser né? bom, porque eu quero cantar.
e, na verdade, muitas vezes não vai ser usado para exaltar a Deus, mas para exaltação própria. Exatamente. Às vezes o dom da pessoa é justamente nos bastidores, e ela é sensacional naquilo, mas não é aquilo que ela quer, né? Só uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, qual é o melhor dom? Qual o melhor dom mais importante? A Bíblia não apresenta o melhor dom. A Bíblia diz que o dom é para aperfeiçoamento dos santos, para o serviço e edificação do corpo de Cristo. O dom que é dado por Deus é para cumprir esse propósito. E porque quando existe esse aperfeiçoamento para o serviço e edificação do corpo de Cristo, é porque o Evangelho está sendo pregado e tem alcançado pessoas através disso. Então, qual é o dom mais importante? Não há um dom mais importante. O importante é você cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. E cumprindo o propósito que você foi chamado, você está edificando o corpo de Cristo. E aí a mensagem vai estar alcançando vidas, impactando vidas. Então não fica buscando o dom mais importante. Não é o dom importante. Até porque o Espírito é o mesmo. O Espírito que comissionou alguém para cantar, o outro para pregar, o outro para recepcionar, né, lá na recepção, para cuidar dos necessitados, enfim. Inclusive quando a Bíblia fala do ministério do diaconato, fala que foi pedido para que escolhessem 7 homens cheios do Espírito. Então, os dons são dados pelo Espírito. Então, se Ele concede, então todos estão dentro do mesmo patamar, vamos dizer assim. Então, use o seu dom para a causa de Deus e apresse a volta dele. É a mania humana de hierarquizar as coisas que nem Deus hierarquizou, né? A gente coloca, né, coisa. E isso mostra, muitas vezes, infelizmente, a nossa falta de maturidade espiritual. Justamente, é querer buscar essa coisa, né? E entrando nessa questão, né, quando a gente vai amadurecendo na vida e espiritualmente, a gente aprende, ou pelo menos deveria, né, aprender o certo e o errado, o que pode e o que não pode, o que convém e o que não convém. E aí, Paulo traz um alerta, né, Dalmo? Aqui, de uma ameaça ao amadurecimento espiritual dos crentes lá da igreja de Éfeso. Que alerta foi esse, Dalmo? Você acha que esse alerta vale para a gente hoje também? Principalmente para a gente, né, Jéssica? Porque Paulo percebeu que algumas coisinhas referente ao uso do dom estavam começando a ser adaptadas. E aí é o perigo da nossa igreja hoje, é tentar fazer o assim diz o Senhor, ou assim quis dizer o Senhor. E aí a gente pode começar a fazer concessões ao meu modo de agir, e Paulo adverte a gente para que a gente tome cuidado com essas adaptações. Porque a gente tem que sempre tratar, assim diz o Senhor, como sendo totalmente a verdade. Se a gente começar assim quis dizer o Senhor, ou assim diz o Dalmo, é ladeira abaixo, né? E com tudo isso, o corpo de Cristo não vai ser exaltado. Ao contrário. Aquela igreja não quer participar, não. O que é isso? Eles faltam se engolir um ao outro. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que não está demonstrando o amor de Cristo. Olha, ali não tem o amor de Cristo não, meu irmão. Ali o pessoal é querendo um pegar o outro. Então, assim, como nós refletimos o caráter de Cristo, e a igreja é para refletir isso, nós precisamos aprender uns com os outros, né? E a gente falou aí sobre longanimidade, né? Sobre o amor ao próximo e tal. E Paulo traz essa advertência para a gente tomar cuidado com a adaptação ao culto, a maneira de adorar a Deus. As pessoas estão tentando adaptar a adoração, o canto, né? A gente é uma coisa muito tênue, é muito complexa isso, né? E é motivo de muitas discussões, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tenta adaptar, porque pode estar fugindo do que é o objetivo de Deus aqui. É verdade. E uma coisa assim, uma comparação até que foi feita na escola sabatina aqui na igreja, né, um tempo atrás, o rapaz comentou assim, né? Ele falou, a gente fica com essa coisa, né? Às vezes fica até irritado com algumas pessoas da igreja que falam assim, ai, o fulano é muito chato, ai, o fulano é muito cri-cri, não pode fazer nada que o fulano critica, que o fulano reclama, que o fulano não sei o que e tal. Só que Satanás, para ele entrar em alguma coisa, ele não tem que escancarar uma porta.
Basta meio grau. Se você traçar uma linha reta e você pegar uma outra linha e você virar ela meio grau, no começo vai parecer muito pouco. Mas conforme você vai traçando as duas retas, você vai vendo que aquela linha que no começozinho você virou meio grau da linha inicial, vai chegar uma hora que você nem vê mais, porque ela já foi tão longe que você não consegue mais nem ver uma perspectiva de volta. E infelizmente é só isso que ele precisa. Então, quando o Dalmo, eu concordo, né, o Dalmo falou essa questão do nós sermos muito fiéis ao assim diz o Senhor, é porque é necessário. Deus traz, né? Ele não perde tempo e ele é muito claro. Tanto é que a gente vê, às vezes, na Bíblia, ele repete a mesma coisa N vezes, porque ele conhece as criaturas dele e ele sabe que vão crescer. Não é à toa que, por exemplo, no 4º mandamento, tá lá, lembra-te do dia de sábado. Porque ele sabia, é o único mandamento que começa com lembra-te. E é o único mandamento que você vê que a maioria das denominações esqueceu e deixou para lá. Se você perguntar para a maioria das denominações, você acredita que é errado adulterar? Todo mundo vai falar, sim, é errado, é pecado. É errado matar, sim, ter outros deuses, desonrar pai e mãe, sim, tá errado. Mas e o sábado? Não, mas o sábado é diferente e tal. E você vê que é o único mandamento que começa com lembra-te. Ele não colocou, lembra-te de não matar, lembra-te de não adulterar, porque ele conhece. Então, quando ele traz, realmente a gente tem que ser fiel, né, àquilo que é trazido, porque quando a gente começa a botar o dedinho humano, o negócio vai só ladeira abaixo, né? E aí a lição encerra trazendo, né, Cris, mais 2 pontos para a gente aprofundar o estudo dessa semana do livro de Efésios, né? Certo, Jéssica. Esses conceitos, a gente entende que no conceito judaico, a chuva temporã preparava a terra para o plantio e a chuva serôdia para a colheita. O Pentecoste foi a chuva temporã para o plantio dessa semente, né, pastor? Isso mesmo. Imagina que a descida do Espírito Santo naquele evento estava preparando a igreja para que todo mundo ouvisse a mensagem do Evangelho. E todo mundo ouviu, o mundo conhecido. E nós agora estamos orando por uma outra chuva, chuva serôdia, que é aquele momento final de colher e pregar mais uma vez o Evangelho para todo mundo e fazer a última colheita. Então, o Pentecoste foi importante para a preparação, foi necessário. E existe um texto de Ellen White no livro do Atos dos Apóstolos que ela diz o seguinte: se os discípulos necessitavam do Espírito Santo no dia do Pentecoste, muito mais necessitamos hoje. Então, esses 2 eventos da história, do costume judaico, ele nos remete muito àquilo que temos que viver e buscar. Você tem que sempre lembrar que nas pregações de Jesus, ele sempre citava de temas que eram do cotidiano das pessoas. E o Pentecoste, essa grande festa, a chuva serôdia, a chuva temporã, era algo que era comum daquele grupo ouvir e eles compreendiam muito bem o significado das palavras de Jesus. E ao ressuscitar, diz que uma primícia daqueles que morreram, ressuscitaram e subiram ao céu com Jesus. E eu creio que nesse grupo estava João Batista. João Batista que recebeu também o Espírito, usou seus dons para pregar lá no deserto, plantou a semente, foi decapitado, não viu muito do mistério de Cristo, mas recebeu a sua recompensa. Louvado seja Deus pela vida dele. E a Bíblia diz que João Batista foi um Elias daqueles dias para anunciar que Cristo viria. E quem somos hoje? A Bíblia também diz no Evangelho de Tiago que somos também Elias, que estamos anunciando Jesus para o seu novo retorno, para nos buscar. E para isso precisamos dessa segunda chuva. Amém. Então, oremos para que esses dons, os dons que nós já temos, nós possamos exercitá-los, usá-los para a honra e glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, né? E oremos para que Deus também nos conceda dons que Ele sabe que são bons para nós e para a causa dEle. Então, fica aí a reflexão da nossa semana. Você está usando os seus dons? Você está usando os seus dons para a edificação do corpo de Cristo, para a causa de Cristo? O seu objetivo está sendo realmente puro quando você trabalha para Ele? Você está sendo ativo? Você está ajudando? Você está fazendo parte do corpo de Cristo?
ou você está deixando o corpo adoecer, porque você não está fazendo a sua parte. Então, que Deus nos ajude, né? Cris, você ora para a gente encerrar, por favor? Oremos então. Querido Deus, nós agradecemos porque aqui estamos para aprender mais da Tua palavra. Amém. Senhor, ajuda-nos a usar os nossos dons de acordo com a Sua vontade, para exaltar o Teu nome e para que nós possamos espalhar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Amém. Nós aguardamos ansiosamente o Teu retorno, Senhor. Então, nos use para falar e para ser instrumentos nas Tuas mãos a cada dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma classe dos professores, mas não se esqueça, a classe dos professores não substitui o seu estudo diário da lição. Então, todo dia de manhã, pega a sua lição, pega a sua Bíblia, vai se encontrar com Deus, porque Ele está te esperando e Ele vai ficar muito feliz de passar tempo com você. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente te espera semana que vem para mais uma classe dos professores.